Era dia 12, né? Dia dos namorados, aquelas coisas todas, né? Normalmente eu trabalhava pela manhã, tinha sido deslocado para o horário da tarde para fazer uma matéria especial justamente sobre o Dia dos Namorados. Eu estava pronta para fazer uma matéria de moda no Rio Centro. Era um assunto nada a ver com a história. Eu estava voltando de uma matéria na Baixada Fluminense, a gente escutou pelo rádio, tinha uma rádio de notícias, a gente escutou o que estava acontecendo, um sequestro de um ônibus em frente ao Parque Lage. Aqui na Jardim Botânico, passa rapidinho. Eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no local. Era uma situação de, vamos chamar assim, de crise. E a gente correu, quer dizer, eu corri, peguei um carro e fui até sem repórter, fui o segundo a chegar lá. Faz um flash e vai para sua pauta. E esse flash virou 3h30 de uma transmissão que mudou a minha vida. Por volta de 2h30 da tarde, a gente foi surpreendido com a entrada ao vivo de uma emissora de TV a cabo, por assinatura, com imagens das câmeras de trânsito da 7 Rio. Quando eu cheguei lá, não tinha qualquer tipo de isolamento, tinha um ônibus parado, por um acaso tinha uma câmera do Globo Cidade, onde estava Ari Peixoto. O circo estava todo armado, já havia outras emissoras. E naquela época ainda tinha muito mais jornal, muito mais TV, muito mais tudo, né? Ou seja, a gente teve uma grande cobertura do fato, tanto no local como depois do sequestro. A imagem era, tem um ônibus cercado na Jardim Botânico, parece que um rapaz, um assaltante, mantém alguns passageiros como reféns e imediatamente o jornal então mandou, quase toda a equipe foi deslocada para lá, né? E a gente não tinha como apurar quantos bandidos eram, não tinha como falar com a polícia, porque a polícia estava agindo. Aqui atrás de mim tinha uma multidão. Foi uma coisa muito caótica, né? O cordão de isolamento ele já existia. Ele era feito na altura da rua Maria Angélica, a cerca de 300 metros mais ou menos do local onde o ônibus estava parado, só que esse isolamento ele era muito mais em função de interrupção do trânsito do que necessariamente para evitar a circulação das pessoas. Até porque esse isolamento estava sendo feito pelos agentes de trânsito, tanto é que eu não tive nenhuma dificuldade em passar por esse suposto bloqueio. Eu fui me aproximando. Fui me aproximando. Eu cheguei muito próximo ao ônibus. Até uma hora que ele se sentiu ameaçado, o Sandro, e atirou na nossa direção. Uma coisa eu tenho certeza, o Sandro, ele não queria matar ninguém naquele momento. Porque se ele quisesse ferir alguém, eu seria um dos primeiros, porque tem uma hora, ele fica apontando para frente do ônibus e para a lateral do ônibus, para frente e para a lateral. Toda vez que ele apontava para frente, eu levantava muito rápido, focava nele e fazia uma foto. Aí ele voltava, apontava para mim, mas eu já estava arriado. Fiquei ali atrás do poste fotografando assim, não tinha 10 metros do ônibus. E tanto que o Sandro disparou na minha direção. E foi no exato momento que eu fiquei na mira dele e fiz essa foto, né? Ele quebra o vidro do ônibus assim, dá um tiro na minha direção, porque eu estou muito perto dele. Aí ele vai, quando ele sente que eu estou bem na mira, ele joga a mão para frente do ônibus e atira de qualquer maneira. Quando você pergunta qual a importância da mídia, eu acho o seguinte, na verdade, a visibilidade, a mídia nesse caso foi isso, deu visibilidade ao Sandro. Porque se não tivesse a mídia presente naquele momento, o que iria acontecer naquele momento? Esse caso ia ser solucionado de uma maneira muito rápida, né? Por quê? Porque os caras iam atirar no Sandro, entendeu? O que a mídia fez naquele momento foi prolongar a história dele. Acho que a imprensa, ali naquela situação, ela teve
um papel muito de observadora, né? Primeiro a gente tem que partir da premissa de que o jornalista tem que estar perto de onde o fato acontece. Então, por mais que se tenha um cordão de isolamento, o jornalista sempre vai tentar burlar essa regra para tentar chegar o mais perto possível, seja lá qual for o evento que esteja acontecendo. Era como o Arthur Chechel escreveu na época no Globo, era na nossa esquina, não dava para pegar o controle remoto e desligar, estava ali. Você imagina se não tivesse ninguém ali, nenhum jornalista presente. A ordem ia ser dada para executar ele, entendeu? Agora, aí sim, poderia ferir outras pessoas. A proximidade dos jornalistas naquele evento acabou alterando um possível desfecho mais rápido, porque o Sandro Nascimento, que era o sequestrador ali dentro do coletivo, ele estava muito mais preocupado em aparecer para as câmeras do que necessariamente fazer com que o ato criminoso dele acabasse se consumindo. É claro que a imprensa ia ficar ali, ele sabia disso, eu acho que influenciou a ele agir do jeito que ele agia, mandando as meninas escreverem com batom no vidro, gritando, botando a cabeça para fora, gritando. Começou umas 3 da tarde e só o desfecho foi por volta das 7, foram 4 ou 5 horas. Ganhou uma dimensão muito grande, você ter toda a mídia presente, ele se sentiu no seu momento de glória. Se liga só, rapaziada, da mesma forma que vocês acham reverso, também não sou de governo não, tá ligado? Não quero saber desses terroristas de polícia não, então papo reto mesmo, o bagulho vai ficar sério mesmo, pode olhar pra minha cara mesmo, botar minha cara mesmo. O Sandro Nascimento se sentisse protagonista de uma história pela primeira vez na vida, coisa que ele nunca tinha sido. Porque ali realmente era o momento que ele estava mostrando para a sociedade que ele existia. E você via claramente que ele não tinha intenção de matar, tanto que ele combinou com elas, todo mundo se abaixa e ele atirou no chão do ônibus. E nunca atirou em ninguém ali. Em direção ao chão do ônibus. A gente não tem a exata noção se foi na refém ou não. A gente está achando que ele atirou numa refém. Ele matou. A refém está dizendo que ele matou uma das reféns que estava no chão do ônibus. Naquele momento ali, a mídia deu visibilidade a ele, porque Sandro era uma pessoa desconhecida. Ele passou pela chacina da Candelária, né, sofreu horrores, viu a mãe dele ser executada, entendeu? Infelizmente, um cidadão que está à margem da sociedade. Reforçava que aquilo ali não era um filme de ação, era realidade. E quando ele se viu diante de todos os holofotes virados para ele, acredito que ele tenha se tornado finalmente um ser visível para a sociedade. Ou seja, durante muito tempo ele permaneceu à margem de todo tipo de direito. Parecia até, pelo histórico depois que você vê, uma pessoa que sofreu muito na vida, né? Ou seja, era uma pessoa muito desesperada que, na verdade, está precisando de carinho. Eu acho que o grande culpado de tudo isso mesmo é a questão social mesmo, que as pessoas vivem, entendeu? Isso até hoje não mudou e parece que cada vez está ficando pior. Você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, eu que fotografo crianças, moradores de rua há muitos anos mesmo. Você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, parece que as coisas pioraram ainda, entendeu? Nós temos hoje em dia uma terceira geração de crianças que nasceram na rua, entendeu? Sem referência de pai, sem referência de mãe. Talvez tenha feito a sociedade toda repensar e tenha parado naquele dia, né, dos namorados. O Brasil tenha parado para pensar no quem era aquele garoto ali, e a gente passou a conhecer a história dele. Ele é o retrato de tantos outros brasileiros que a gente não sabe a história e que estão ali,
à nossa volta. O que se passava na cabeça do Sandro, ainda hoje, continua sendo uma incógnita. O que se sabe, e isso aí a gente percebeu ao longo do desenrolar do sequestro, é que ele teve a oportunidade de matar uma das passageiras e, de fato, quando ele atirou, ele não acertou a passageira. Ele acabou atirando bem próximo da cabeça, mas exatamente sem atingi-la. Quem quer matar, mata. Fica esperando. Horas e horas, não terminava, uma coisa sem fim. Eu passei uma semana ouvindo: seu delegado, matei uma, vou matar outra, seu delegado. Tanto é que num determinado momento ele acabou utilizando uma das reféns para escrever nas janelas do coletivo, no para-brisa também, a mensagem de que ele, a partir das 6 horas da tarde, ia começar a matar os passageiros, etc. E aí lá dentro tem o sequestrador, a gente pode ver daqui que tem 4, 6 reféns. Na hora que ele deu um tiro para o chão, a gente achou que ele tinha matado uma refém. A gente tem que dizer isso: olha, ele deu um tiro agora e a gente não sabe se ele matou. O importante do que aconteceu jornalisticamente foi o seguinte: foi muitas horas, foi 4 horas de sequestro, isso tudo sendo ao vivo. Você que estava em casa, você poderia muito bem ver vários ângulos diferentes. Enquanto os profissionais que estavam ali, não, você tinha um ângulo de observação. Olha, quando eu cheguei na redação, alguém falou assim: vai lá que a Fátima e o Bonner querem falar com você. E eu tinha dito durante a transmissão, em algum momento: ai meu Deus, ele vai atirar, na hora que eu saí correndo. E alguém entrou no meu ponto e falou: Vanessa, cuidado para não virar um aqui agora, né? E aí o Bonner falou assim: Vanessa, não liga para as observações que as pessoas fizeram, não, porque você estava ali. Ele disparou um tiro nesse momento. Ele disparou um tiro para fora do ônibus em direção aos jornalistas. A situação nesse momento realmente ficou tensa. Todos os jornalistas estão abaixados atrás dos carros. O cara estava atirando na sua direção. Você está vivendo aquilo ali. Você vai falar: ai meu Deus mesmo, porque o cara vai te matar. Então eu falava o que eu via. Olha, aqui em volta, a gente tem aqui as pessoas que moram nesse prédio, as janelas estão abertas, as pessoas estão da janela assistindo, não sei o quê, papá. Muita gente chegando de bicicleta. Então eu falava o que eu via. E eu acho que você contou com os recursos que tinha. Que era uma câmera parada, eram as câmeras da 7 Rio, era a informação que você via, porque você não tinha como perguntar nada para ninguém, só via, e falava o que via. A gente tinha o risco ali também de transmitir um assassinato ao vivo. A maior preocupação, além de mostrar o drama daquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, era tentar descobrir o que se passava na cabeça do Santo Nascimento. Então, a carga narrativa de todo mundo que estava ali envolvido naquela questão era muito mais tentar transmitir o desespero dos passageiros, mais até do que tentar se preocupar em saber quem é que estava ali dentro, mantendo todas aquelas pessoas reféns. Ali a gente estava transmitindo, era um reality praticamente, porque o reality da violência estava ali. E ele se apoderou disso. Esse tipo de cobertura ao vivo, quando você vai fazer esse tipo de cobertura ao vivo, você tem que narrar o que você está vendo. É muito uma cobertura na primeira pessoa. Olha, daqui eu estou vendo que lá dentro tem o Sandro está lá dentro. A gente nem sabia que ele se chamava Sandro, na verdade. Acho que tinha outro nome, enfim, não me lembro. A impressão que eu tinha, o sentimento que eu tinha é que aquilo era um filme que ia acabar. E eu ficava assim, esperando. Cadê a polícia? Para salvar a mocinha, o bandido, vai ser preso, tudo tá resolvido. E esse final eu não consegui assistir. Só no final da história, eu acho que por um erro na hora que eles estavam saindo do ônibus, na hora que o policial foi engatilhar a arma, ele se assustou com o barulho da arma e aí tudo deu errado a partir daquele momento. E aí o
O cara faz uma imbecilidade na hora que a coisa está se resolvendo, chega um policial e faz uma imbecilidade daquela, quer dizer. Tudo tava caminhando para ter um desfecho muito triste dessa história, cara. Aquilo terminou do jeito que terminou porque houve uma série de malfeitos ali, de coisas mal feitas. Acabava aquilo, assim, não é uma coisa normal. E acabou não acontecendo isso por causa da imprensa, né? Que a imprensa estava lá, o cara, pô, não vou matar o cara em rede nacional, né? Logo depois do desfecho dramático, eu fui mandado para a delegacia da Gávea, que não é muito longe do ocorrido, onde estava o ônibus. E fiz a minha entrada ao vivo para o Jornal Nacional, atualizando as informações. No momento do vivo, eu fui mais um telespectador. No momento do desenrolar dos acontecimentos, eu estava com a minha equipe na redação, e a redação perplexa, chocada com o que estava acontecendo tão próximo dali. Nesse caso, ou em qualquer outro caso, em que há uma grande exposição do fato ao vivo, existe um choque de um direito contra um dever. O direito de livre expressão, da cobertura jornalística, porém o dever da preservação da vida humana. Então, o que pesa mais, o direito ou o dever ou o direito, como conciliá-los? Então, a presença maciça de jornalistas no fato altera o fato, altera o desenrolar do acontecimento e, consequentemente, o desfecho. Eu gosto muito de discussão ética a respeito de liberdade de expressão e aquele caso ensinou muito para todo mundo, para as autoridades policiais e também para a imprensa. Então, nós, jornalistas, temos o direito e o dever de informar, mas como? E até que ponto a nossa presença pode ser prejudicial e botar em risco vidas humanas? Então, é um questionamento que a gente tem que fazer. Até que ponto a nossa presença, ela, além do registro do fato em si, ela altera o fato, o decorrer e o desfecho. Esse caso é emblemático porque ele nos leva a questionar até que ponto o meu direito e o meu dever de informar, ele pode causar prejuízos muito grandes. E se de fato ocorre, o que fazer? Isolamento ou não da área? Que tipo de acesso à informação? O isolamento da área caracteriza ou não censura a informação? Tudo isso é um questionamento que tem que ser feito. Deveria ter sido feito e deve ser feito para que, em casos semelhantes, o procedimento correto seja adotado, sobretudo para a preservação das vidas em risco. Voltar pensando nisso, que já aconteceu tem mais de 10 anos, é doloroso para todo mundo, cara. Esta não é uma mera canção, é também uma oração. Pode ser considerado um pedido de perdão. Senhor, perdoe os tolos, eles não sabem o que fazem. É a maldade vinda da tentação que seus corações invade.